Bom, gente, voltamos e olha aqui, né? Com essa presença ilustre aqui na cidade de Araguari, aqui no nosso programa Visão Empresarial, quero agradecer a sua presença. Me sinto muito honrada de ter essa oportunidade. Eu que agradeço, Cláudia, estar aqui com você, com as pessoas que assistem ao seu programa. E justamente como você disse, né, para conversarmos um pouco sobre esse assunto tão importante, tão fascinante que é no mundo empresarial, né? Habilidade de comunicação das pessoas. Tem que mostrar, né? Olha aqui que maravilha, né? Quem não comunica, não lidera. E a comunicação, ela vem aliada aí à liderança. Um bom líder é aquele que tem uma boa comunicação. É verdade, não se pode dissociar uma boa liderança da comunicação. Tanto que nós, se observarmos bem, as pessoas que conseguem galgar maiores postos, melhores condições, maiores salários, melhores cargos e empregos, são aquelas que, num cenário competitivo, conseguem mostrar mais o seu talento, a sua capacidade. E as pessoas só conseguem mostrar o seu talento, a sua capacidade no mundo corporativo. Não adianta ela ter o potencial se ela não mostra, não faz valer de forma prática o potencial que tem. Porque antes nós tínhamos pessoas que atuavam em áreas técnicas, né? Um médico, um cientista, um especialista em computação. Então ele ficava muito tempo, e o tempo maior que ele ficava era justamente lidando com a parte técnica. Mas hoje não, hoje as pessoas têm que conversar, têm que participar de reuniões, têm que fazer palestras, compartilhar os seus conhecimentos com outras pessoas. E mais exigido no mundo corporativo que as pessoas desenvolvam essa habilidade. E a questão é que todos nós podemos desenvolver essa habilidade. E as empresas hoje, elas estão buscando justamente essa valorização dos profissionais que atuam, né, de uma forma diferenciada. Nós vivemos num mundo cada vez mais competitivo. E as empresas, naturalmente, buscando profissionais cada vez mais bem preparados. Isso significa o quê? Que não só a formação técnica, a competência é fundamental, mas também essas outras competências, essas outras habilidades que fazem com que uma pessoa, de fato, consiga liderar, comandar, vivenciar. E vamos pensar no nível gerencial. O que um gerente, um diretor, uma pessoa que tem um cargo, um papel de liderança faz? Ele comanda, ele estimula, ele motiva, vende, negocia, participa de reuniões, representa a empresa nacional e até muitas vezes internacionalmente. São as pessoas que têm relacionamento com os clientes, são as pessoas que têm relacionamento com a mídia. É a linha de frente, né? É a linha de frente, ou seja, de contato, de relacionamento, que faz as coisas acontecerem. E aí a necessidade justamente desse estudo, desse preparo, que até então não era tão valorizado como nós percebemos que vemos agora, não é? Nesse acordar das empresas, desenvolvendo essas competências que são fundamentais para que a empresa possa não só estar acima da concorrência, mas buscar o seu espaço no mercado, tendo profissionais, porque são os profissionais que levam a empresa adiante, mas quanto mais uma empresa tem colaboradores, funcionários mais bem preparados, naturalmente ela tende a ter maior competitividade e, consequentemente, melhores resultados na vida prática. E, às vezes, essa pessoa que está na linha de frente ali da empresa, ela já tem essa habilidade, ela já tem uma boa comunicação, ela tem uma liderança, mas existe ainda maneiras dela melhorar muito mais como líder, como um bom comunicador, dela buscar aí alternativas, né, para melhorar, às vezes, a expressão corporal, a dicção. Hoje existem profissionais para trabalhar a questão da voz. Então, tudo isso vem também ajudar no contexto. É verdade. Eu quero pegar, assim, trazendo do estudo que você falou, um ponto que entendo que é um dos mais importantes no processo de relacionamento, principalmente quando a pessoa tem que falar em público, que é justamente o aspecto psicológico. Timidez, o medo, a ansiedade. Então, até proponho aí você que está nos assistindo agora. Se em algum momento você teve que fazer uma apresentação diante de outras pessoas, lá numa festa, vamos imaginar um cenário empresarial, por exemplo. A diretoria reunida, gerentes, diretores, convidados, um auditório lotado, palco, microfone, tudo. E você se preparou para fazer uma palestra, vai lá, enfim, compartilhar um conhecimento, motivar pessoas. E aí chega lá um mestre de cerimônias muito educado, aquele vozeirão de locutor de FM. Senhores diretores, senhoras e senhores, agora passamos a palavra ao nosso convidado, tal, e vai te chamar. E você que vai lá na frente. Daí a pouco assim. Comece a imaginar você nesse cenário, nesse contexto, vai ser chamado para proferir uma palestra num ambiente formal, com câmeras, microfone, tudo que você tem, luzes, plateia tudo que você lotada. Tem, lotado. E aí então com a palavra você. Nossa. E se levanta da cadeira, vai lá ao palco, sobe a escada do palco, não cai, consegue sobreviver, pega o microfone na sua frente, ele na frente, todas aquelas pessoas olhando para você. Pode ser até que você tenha experiência e não tenha nenhum constrangimento em relação a isso, mas na maioria dos casos,
as pessoas sentem nessa hora uma vontade danada de sair correndo. Dá um branco. O branco, olha, as manifestações, a Cláudia falou do branco, mas tremedeira, gagueira, sudorese, a vontade de sair correndo, o famoso branco que você Tremor acabou de nas pernas, né? Treme tudo, não é só as pernas não. E a pessoa fica ansiosa, fica apavorada, né? E outra, ela se preparou, organizou, treinou em casa, com a família. Pô, de novo, pai, não, fica quieto. E aí a pessoa treina, desenvolve, grava no gravador, está perfeito. Só que Chega naquela na hora, aí aquela, né, vontade de sair correndo. Isso às vezes quando não precisa sair correndo, para correr a um banheiro. Isso quando acontece também. Mas o fato é que esse aspecto psicológico, o medo, a ansiedade, e curioso, Cláudia, isso é um dos maiores medos dos executivos, de uma maneira geral, no mundo inteiro. É normal, Tanto que houve né? uma pesquisa feita nos Estados Unidos, outra pesquisa feita na Austrália e também no Brasil. O curioso é que, para muitas pessoas, maior do que o medo até de falar em público, aliás, maior do que o medo da morte, é o medo de falar em público. Mesmo? Tem gente que prefere morrer do que falar em público. Imagina isso, na pesquisa a pessoa respondendo isso. Mas é uma maneira de dizer dessa dificuldade que muitas pessoas têm. Mas tem cura? Claro, senão eu não estaria aqui. Graças a Deus. É um exemplo claro disso. Mas o fato é que todos nós podemos desenvolver essa habilidade. Eu estou citando aqui um aspecto. Quando você estava falando um pouquinho antes, Cláudio, você falou assim de outros aspectos da comunicação, voz, corpo, postura, e até eu quero falar um pouquinho sobre as 7 dimensões da comunicação verbal, que tem a ver com esse trabalho que a Cláudia apresentou, que foi o último livro que eu fiz, Quem Não Comunica Não Lidera. Porque justamente esse é o enfoque do trabalho, né? De que maneiras podemos preparar os líderes para que possam, com mais tranquilidade, desenvoltura, naturalidade, falar bem. Falar bem significa transmitir um recado bem dado, as pessoas entenderem efetivamente aquilo que foi dito. Mesmo porque muito da comunicação não é apenas o conteúdo, a estrutura do pensamento, mas a maneira como as coisas são comunicadas. A forma de dizer é tão até mais importante do que o próprio conteúdo. Falar pausadamente, dar um tempo certo a cada raciocínio, para as pessoas entenderem, né? E até um toque sutil, né? Porque quando falamos, por exemplo, a nossa voz, a nossa fala transmite a emoção. Ou ela pode envolver as pessoas, ela pode passar, por exemplo, uma fala inadequada. Imagine, por exemplo, uma pessoa falando alguma coisa ligada a uma emoção. Então, por exemplo, bom, gente, hoje eu estou muito feliz. Nossa. E eu estou feliz porque recebi logo cedo uma notícia que me deixou assim muito contente. O que de fato a pessoa está transmitindo? Passando né? nenhuma emoção, Então é né? melhor ela assim, falar menos, mas ela falar de forma efetiva. Imagina um gerente, um diretor da área comercial, motivando as pessoas. Ali há que se ter vibração, força, entusiasmo. Emoção. Afinal de contas, as pessoas, enfim, vamos lá, luta. E aí, assim, é o general levando a tropa lá, o pessoal, para a guerra e para ganhar a guerra. Não é? O profissional de rádio trabalha muito com isso, porque TV não tem... também. De TV também, meu Deus, e como? E são sutis os detalhes, porque não é nada mascarado. Porque percebemos um bom comunicador, não aquela pessoa que tem aquele vozeirão, aquela voz. Que de voz, né? O que importa é assim, uma voz bem administrada, com variações de volume, tonalidade, velocidade, pausas, a pessoa expressar coerentemente, congruentemente as emoções, ela transmitir a informação de forma precisa, ter um bom vocabulário, ter uma gramática correta, ou seja, envolver, encantar as pessoas. Esse é o ponto mais importante no processo da voz. Então vamos pensar assim, já começamos a falar dessas dimensões. A primeira das dimensões é a comunicação intrapessoal, aquela comunicação que a pessoa faz consigo mesma. E o curioso é que quantas pessoas há que não se valorizam devidamente? Imagina um gerente, uma pessoa numa empresa lá que não se valoriza, não acredita no seu próprio potencial, não acredita na sua força, não acredita na sua capacidade de fazer as coisas acontecerem. Como que ele vai motivar uma equipe, né? Se ele próprio não... Exato. Se a pessoa não se valoriza, quem é que vai valorizá-la? Se a pessoa não reconhece que é um ser humano extraordinário, dotado de competência, de um poder de envolvimento, de fazer as coisas acontecerem, quem é que vai acreditar? Quem de uma equipe qualquer que ele coordena vai acreditar nela mesma? Então, trabalhar a autoestima, o autoconhecimento da pessoa, perceber, reconhecer as qualidades que tem. Todos nós temos qualidades. Uma curiosidade, por exemplo, para você. Quais são as suas qualidades? As suas principais 10 qualidades como comunicador. Por exemplo, em relação à voz, em relação ao corpo, em relação ao vocabulário, em relação à estruturação do pensamento. Quais são os seus pontos fortes, a sua aparência, a sua elegância, o seu estilo, o seu jeito de andar, de caminhar? Porque o corpo, como você disse, fala. Nosso corpo está sempre falando, transmitindo alguma coisa. O que o seu corpo fala? Ou seja, como é que você é percebido, reconhecido, valorizado pelas outras pessoas? As pessoas te veem como uma pessoa simpática, agradável, ou as pessoas te evitam, não te convidam para festas? Alguma coisa há de se ter aí pelas informações do próprio convívio. Se você é uma pessoa alegre, tem alegria de viver, expressa essa serenidade, essa tranquilidade.
são aspectos que são percebidos pelas outras pessoas. Isso tudo é comunicação. E é interessante, né, isso que você acabou de colocar, porque a pessoa, ela transmite na voz a emoção, a vibração, e principalmente, por exemplo, eu, além de trabalhar como apresentadora, eu também coordeno a parte comercial aqui do canal. Uhum. E muitas vezes eu comunico com o meu cliente, com o meu parceiro, porque eu falo que as pessoas que estão conosco aqui hoje no canal, eles são meus parceiros, eles nos ajudam a tocar o nosso canal da gente aqui em Araguari. E muitas vezes eu negocio com eles por telefone. Então, quando eu ligo, eles já brinca, a gente já tem, né, um certo grau de intimidade com as pessoas, eles brincam, né? Eu falo, olha, tem tal produto assim, esse mês, essa semana para você e tal. E eu consigo vender. Primeiro, porque eu acho que eu acredito que a gente tem que confiar naquilo que vende. Se o meu produto é bom, se eu confio nele, eu posso passar para o meu cliente, para o meu parceiro, para o meu amigo, porque eu vou levar a ele um resultado financeiro satisfatório e com certeza eu vou fidelizar esse cliente. E é isso que eu, como uma pessoa que trabalho na área da comunicação, trabalho com a área de vendas, eu acredito muito em conhecimento. A gente tem que conhecer o que faz para poder ter um bom resultado. Perfeito. E aí é que entra justamente essa assim, visão de um bom vendedor. Porque o vendedor não é aquele que sai falando sobre o seu produto, não é aquela pessoa que enfim, vai tentar enfiar goela abaixo um produto, os antigos chamados vendedores de enciclopédia Barça. Nada contra a Barça, né? Você falando do estilo, do tipo de vendedor antigo, né? Aquela pessoa que insistia, persistia, era chato e as pessoas compravam para se livrar do vendedor, né? E hoje não, nós falamos do vendedor consultivo, da venda consultiva, onde se cria parceria. E o que você falou, Cláudia, aliás, você podia ser uma exímia vendedora, né? Pelo que já deu para demonstrar aqui, mas uma pessoa que entra em contato e conhece a outra pessoa num processo empático. O bom vendedor é aquele que desenvolve empatia, aquele que se coloca no lugar da outra pessoa, conhece a pessoa, faz um mapeamento. Qual é o estilo da pessoa? Se é uma pessoa agressiva, se é uma pessoa suave, se é uma pessoa tranquila, se é uma pessoa comunicativa, se é uma pessoa alegre. O temperamento da pessoa, que tipo de pessoa é. Na programação neurolinguística nós falamos de visual, auditivo ou sinestésico. Que tipo de processamento a pessoa faz mental em relação às informações que recebe e que emite. E quanto mais uma pessoa aguça a sua sensibilidade e ela tem essa percepção, essa acuidade sensorial perceptiva para notar e perceber o outro do jeito que o outro é, maior é o poder de influência que uma pessoa exerce sobre outras pessoas. Com toda certeza. Gente, tem que chamar o intervalo, não tem como, né? Volto daqui a pouquinho, nós vamos falar sobre o Instituto Passadori com o Reinaldo Passadori daqui a pouquinho, então não saia daí, já estou voltando, é rapidinho. Chegaram as delícias de inverno, Chiquinho Sorvetes. Fondue, cappuccino, chocolates quentes e os irresistíveis Cane Cakes. Experimente e leve sua linda caneca para casa. Chiquinho Sorvetes, é muito mais sabor. Como já dizia Einstein, tempo é relativo. Cada coisa tem seu tempo. Ninguém vai se divertir antes de brincar. Aprender sem experimentar. Se entender sem dialogar. Melhor não escolher sem conhecer. Nem dá para passar sem estudar. De tudo, o mais legal é saber que o melhor tempo para começar é agora. Colégio Nacional. Educação para sempre. Arte e Tapete. Requinte. Bom gosto. Exclusividade. Sofisticação. Tudo para presentear. Tudo para decorar. Arte e Tapete. O bom gosto a seus pés. Praça Manuel Bonito, 121, Centro. Em ato solene nesta sexta-feira, dia 10, a Câmara Municipal de Araguari fez a entrega de títulos de cidadãos honorários de Araguari ao Coronel da Polícia Militar, Divino Pereira de Brito, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, ao Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais,
Eulírio Alves Nascimento e ao empresário Abdias Eduardo Ponte. A sessão foi realizada no 53º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais, para coincidir com a solenidade de inauguração, reforma e ampliação da sede do 53º Batalhão de Polícia de Minas Gerais, onde a Câmara teve importante participação. Câmara Municipal de Araguari. Márcio Cabeleireiros. A beleza vista nos mínimos detalhes. Comece bem o dia. Comece com Badião Smart. Tudo para você viver com mais sabor e sempre com uma novidade a mais a toda hora. Seja qual for o seu jeito de ser, o Badião pensa em cada detalhe para fazer você e a sua família mais feliz. Seja qual for o seu jeito de ser, todo dia é dia de Badião Smart. É mais barato e é de casa. Bom, meus amigos, estamos voltando agora para o segundo bloco do programa. Agora nós vamos falar um pouquinho, Reinaldo, do Instituto Passadorio. Contar para nós aí seu trabalho. Tá bem. Bom, o Instituto Passadorio existe há 28 anos. E comecei esse trabalho justamente em função da percepção das dificuldades que as pessoas tinham. Isso lá atrás, 1984, tal. Porque quantas pessoas havia que tinham que fazer apresentações, tinham que representar a empresa, ou seja, os mesmos problemas que, obviamente, nós percebemos hoje também. E enfim, tinha me preparado para rádio e televisão, adoraria, era a minha vocação, pelo menos objetivo ser um apresentador de televisão, radialista, era o meu sonho naquela época. Foi quando então eu percebi que muitas pessoas tinham as mesmas dificuldades que eu tinha. Então eu fiz teatro, locução, tive um grande mestre que foi o professor Oswaldo Melantônio, professor de oratória, uma das pessoas precursoras desse processo de gravações em vídeo, de análise de gravações, de dar um feedback direto para as pessoas. E assim eu comecei esse trabalho lá há 28 anos. Esse ano completamos 29 agora em outubro. E depois desse início, nós já tivemos a oportunidade de treinar mais de 60 mil pessoas. Nossa, que maravilha. Então é uma história de sucesso, é um case mesmo. Em turmas abertas, onde recebemos profissionais dos mais diversos, advogados, dentistas, médicos, etc., engenheiros, empresários, empreendedores. E também, e principalmente, nas organizações. As empresas, ao perceberem suas necessidades e dificuldades, nos contratam, ajustamos os programas, é sempre um trabalho customizado, para atender as necessidades e as demandas da empresa. E aí os trabalhos são realizados. E claro, a empresa vendo que seus colaboradores começam a produzir mais e melhor, conseguirem melhores resultados, naturalmente, nos contratam outras vezes. Então nós temos mais de 500 empresas no nosso portfólio. E grandes organizações, Bradesco, General Motors, Ford, indústrias farmacêuticas, indústrias das mais diversas, né? Bancos e indústrias das mais diversas, comércio, enfim. Grandes organizações, São Paulo e no Brasil inteiro, porque nós fazemos esse trabalho. Temos hoje um grupo de facilitadores, somos em 10 participantes, pessoas que foram treinadas por mim, dentro das perspectivas da metodologia que eu desenvolvi. E hoje são pessoas que compartilham esse trabalho, ajudando, enfim, a muitas outras empresas a conseguirem os seus melhores resultados. E a partir também das necessidades das empresas, também fomos adequando, ajustando para novos produtos. Entre eles, trabalho relacionado à área comercial, de atendimento a clientes, produtividade pessoal. Temos uma parceria internacional com liderança de uma empresa americana chamada LMI, que é Leadership Management International, né? Que essa empresa, ela, enfim, tem no mundo inteiro, e nós temos um parceiro aqui desenvolvendo e levando às empresas uma metodologia extraordinária, com um trabalho fantástico sobre liderança. Então, tudo isso gerando assim, essa linha de justamente ajudar as empresas a desenvolverem adequadamente os seus colaboradores. Por que isso tudo aconteceu? Aí uma curiosidade. E porque as pessoas buscam de uma maneira intensa e até em alguns momentos até com quase um desespero se formar ou se preparar para a comunicação verbal. Porque as nossas escolas não preparam seus alunos para isso. Exatamente. Uma pergunta que eu faço até para todo mundo aqui que está nos assistindo.
Quem de vocês teve em toda a formação escolar até hoje, independente seja um curso de pós-graduação, MBA, etc., desde a formação básica até em nível superior, quem de vocês teve consistentemente um trabalho que os ajudasse a se preparar para falar em público, por exemplo? Não teve. São raras, tem. São raras as exceções em cursos assim, mais específicos, talvez de jornalismo, onde a pessoa tem que, não tem como. Mas são raras essas alternativas. Então, o que acontece? A pessoa se forma, tem o seu certificado, entra no bom emprego, começa a subir com muito esforço, sacrifício, chega lá, e aí tem que representar a empresa, tem que falar, tem que compartilhar conhecimentos. Até faz isso, porque todos nós falamos, todos nós nos comunicamos. Mas quando se fala de uma comunicação mais técnica, exige preparo, exige recursos, exige estruturação de pensamento, exige objetividade, exige estratégia. E as pessoas não são preparadas para isso. Aí correm atrás do prejuízo. Tanto que um dos movimentos que estamos fazendo agora, estamos já numa fase de preparação, para levar esse tipo de trabalho para as escolas. Ensino Fundamental 1, 2, Ensino Médio, até quando os jovens estiverem lá mais bem preparados para processos seletivos. Imagina uma pessoa buscando um emprego e ela não sabe nem falar, não sabe se portar, não tem uma linha de raciocínio clara, não tem lógica, não tem facilidade para expressar um pensamento. As perguntas vão ser feitas. E não só as respostas vão ser dadas. Timidez também, né? Aspectos psicológicos, a organização das ideias, a maneira como a pessoa expõe os seus pensamentos. É claro que ela não vai aqui mascarar uma situação. Ela vai se desenvolver de acordo com os seus próprios recursos, falar com naturalidade, com propriedade, o que você falou aqui. A gente não vai fazer uma entrevista. A gente vai prosear. Ou seja, conversar, trocar uma ideia, trocar uma figura. E essa é a intenção das pessoas estarem preparadas para a vida. Porque um diretor, um gerente, ele não vai fazer entrevista, ele vai comunicar, ele vai se comunicar com as outras pessoas, ele vai dizer o que precisa ser feito, ele vai dar um feedback, ele vai comandar, ele vai, enfim, às vezes ele exerce vários papéis. Ora, um confessor que vai ouvir lá um reclamo, ora ele vai comandar pessoas para atingir um objetivo, porque a meta é aquela e tem que ser feito e todo mundo junto para conseguir atingir aquele objetivo. Ora, ele vai ter uma flexibilidade como um bom negociador para saber lidar com conflitos internos, criando um clima organizacional adequado. Tudo isso promovido pela comunicação. E aí é que entra o Instituto Passadori, suprindo uma deficiência do sistema educacional, oferecendo às empresas esses recursos que são fundamentais para as organizações, mas nem sempre são devidamente preparadas as pessoas para exercerem de fato esses papéis. E é isso que nós efetivamente fazemos no Instituto Passadori. E, pelo que eu estou percebendo, Cláudia, nós vamos ter trabalho para muito tempo, porque a gente vê assim, infelizmente, tirando as exceções, obviamente as raras exceções, mas estamos com um déficit muito grande no sistema educacional. Jovens mal preparados, saindo das escolas, das faculdades, precisando de muita coisa ainda. E o mercado exige pessoas mais bem preparadas do que o mercado educacional está oferecendo para o mercado. Os jovens hoje, quem está aí terminando o seu curso, que tem que apresentar o trabalho, né, trabalho de final de curso, várias vezes eu tenho, né, muito contato com essa turma e eles falam assim, eu tenho que apresentar meu TCC, meu Deus, estou quase morrendo, vou pedir o fulano para apresentar porque eu não dou conta. Gente, está saindo de uma faculdade. Está indo para o começo de uma nova vida, né, de uma atividade profissional e não dá conta de falar em público. E aí? Essa pessoa ela tem uma insegurança. Porque não é só a questão, eu vejo assim, não é só a questão de falar em público, né? Mas existe alguma barreira. Existe uma insegurança e ela tem que ser trabalhada. E é aí que entra o trabalho de vocês, para saber onde que está o problema. Só para que, claro que eu gostaria de ter assim, eu sei que o tempo é limitado aqui, em função disso, mas olha só, para você questionar um pouquinho, até para você se observar e se conhecer um pouquinho melhor. Imagine a comunicação separada em 7 estágios diferentes. Por isso que a gente chama lá no outro trabalho que eu tive a oportunidade de fazer, as 7 dimensões da comunicação verbal. Primeiro, a comunicação intrapessoal, que é aquela comunicação que a pessoa faz consigo mesma, focando autoestima, autoconhecimento, a percepção das suas qualidades e percepção também dos limites para poder investir e desenvolver. Comunicação interpessoal, que é a percepção do outro, exigindo flexibilidade, adaptação, exigindo condições para poder entender o outro, para canalizar uma comunicação que seja adequada ao outro. A comunicação relacionada à voz, a importância da voz com as variações de volume, a força, a vibração, como você mesma disse, a emoção transmitida de forma congruente naquilo que está sendo dito. A outra parte é a comunicação corporal, mãos, braços, dedos, semblante, olhar, expressão facial, expressão corporal, a postura, a elegância, o estilo de uma pessoa se apresentar diante do mundo.
A outra comunicação é a parte técnica, parafernália eletrônica, ambiente, disposição, luzes, ambiente relacionado a recursos que vão ser ou não utilizados numa eventual apresentação. A outra parte, não menos importante, é a parte intelectual, que fala sobre começo, meio e fim, sobre vocabulário, gramática, sobre como planejar, como ajustar, como preparar uma apresentação, as histórias, os exemplos que vão ser utilizados naquele contexto. E por último, a comunicação na dimensão espiritual, que tem a ver com ética, que tem a ver com valores, tem a ver com a congruência que as pessoas têm ou precisam ter, porque com isso elas vão gerar credibilidade. A comunicação na dimensão espiritual, mais ou menos, é como que é o rastro que a pessoa deixa por onde passa. Que tipo de pessoa é? Qual é o caráter dessa pessoa? Isso tudo também fez com que a gente trouxesse aqui para Araguari, vai ter aqui um trabalho, além do Instituto Passador, que fica em São Paulo, a gente pode atender as empresas de uma maneira geral. Todo o Brasil. Todo o Brasil, à disposição, obviamente, das empresas, das pessoas que quiserem participar. Depois, se você me permitir, vou deixar o site para as pessoas entrarem em contato. Mas está sendo trazido aqui para cá um trabalho que é Liderança e Liberdade, o chamado L2, que está assim, tendo o maior sucesso, que é um trabalho que estamos promovendo, desenvolvendo, porque ele assim, é uma síntese de um trabalho de transformação pessoal, a partir do histórico de cada um. Porque pensemos no seguinte, cada um de nós tem uma história. E a história que a gente tem não é culpa da gente ter tido a história que teve. Em função de onde nós nascemos, dos pais que tivemos, enfim, dos recursos que nos cercavam na nossa história de vida. E assim fomos fazendo, de alguma maneira, a nossa programação existencial. Só que chega num momento, nós não nos percebemos felizes, estamos muitas vezes frustrados. E assim, o que é que eu posso fazer de diferente ou de melhor para levar uma vida com mais qualidade? E nesse contexto, de que maneiras as pessoas podem mudar? Porque se estamos pensando em hábitos, em condicionamentos, dificilmente uma pessoa vai mudar se não tiver um estímulo, um estímulo forte externo. Esse curso L2 é esse, não vou dizer um choque térmico, mas é um choque mesmo para as pessoas terem a oportunidade de fazer uma profunda reflexão, estabelecerem novas perspectivas da sua própria vida e conseguirem com isso uma vida mais plena, uma vida com mais qualidade. E quem é que não deseja ter uma vida com mais qualidade? Então, nós esse estamos trabalho, buscando, né? Ele é L2, depois eu sei que vocês vão ter mais informações, só estou ampliando, assim, abrindo um pouquinho esse assunto, porque estamos promovendo e até participando. Eu vou estar presente também nesse treinamento. Olha que maravilha. Porque eu entendo assim que é um dos elementos assim, básicos que ajuda as pessoas no processo de uma maneira rápida, a processarem mudanças. Alguém uma vez me perguntou, mas é possível fazer mudanças rápidas na nossa vida? A resposta é simples. Quanto tempo, eu pergunto para você também, quanto tempo um trauma demora para ser instalado na cabeça de uma pessoa? Não é rápido? Muito rápido. A partir da experiência negativa, a pessoa sofre um acidente, cai numa piscina, ou sei lá, tem lá um problema grande, ou em situações, por exemplo, de falar em público, a pessoa esteve lá na frente, deu uma dor de barriga, a pessoa então sai traumatizada. Com uma decisão nunca mais na vida, ela foge. Não quero ver ninguém que estava ali naquele momento, né? Foge de todo mundo. Então, assim, se de uma maneira rápida as pessoas conseguem, nós conseguimos, temos esse poder de fazer mudanças rápidas, porque o processo contrário também não pode ser também verdadeiro. Então, essa é a ideia. Um choque, mas convivências extraordinárias, oriundas das linhas de Gurdjieff, das linhas aí de processos extraordinários, desde trabalhos aí de processo Hoffman, ou seja, com autores fantásticos, com pessoas extraordinárias que cursaram a Universidade da Vida e deixaram aí o seu legado, a sua herança. E utilizando, né, com pessoas especializadas esse trabalho, obviamente, gerando às pessoas a oportunidade também de processarem essas mudanças rápidas para conseguirem lá, cada um com seus objetivos. Uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida com mais alegria, ou seja, uma pessoa mais realizada e mais feliz em todos os sentidos. Basta que a pessoa tenha vontade. Vontade. E o investimento, eu até posso dizer, vai ser, eu não vou falar o valor aqui agora, porque também está numa fase ainda promocional, estamos aí já ganhando espaço no Brasil, então o valor ainda está naquela fase de promoção. Daqui a um tempo, na hora que a gente também tiver essa estrutura mais bem organizada, obviamente o valor vai ser outro, mas ainda numa condição tão boa que você poderá fazer esse treinamento. E, claro, na expectativa de que você, ao participar desse curso, seja uma pessoa mais realizada e, por que não, buscando aquilo que você sempre desejou e talvez nunca tenha conseguido fazer, e talvez seja este momento para você se dar essa oportunidade para fazer essa mudança significativa na sua vida. É importantíssimo, né? Eu acredito assim, nós enquanto pessoas, nós estamos sempre buscando melhorar. Para melhorar é preciso mudar, muitas vezes. Então, talvez essa seja a grande oportunidade, né, que nós estamos esperando na nossa vida. Agora, para fechar, que infelizmente eu tenho que falar que é para fechar, viu, Reinaldo, que eu gostaria de fazer tantas outras perguntas, mas para a gente fechar, qual é o perfil de um líder?
Bom, o perfil do líder é aquele que tem sensibilidade, é aquele que gosta de gente, é aquele que adora, né, fazer as coisas através também de pessoas, é aquela pessoa que reconhece em si mesmo um ser humano extraordinário, que está aqui para fazer grandes mudanças no mundo e na vida. E ele tem a responsabilidade e o prazer de lidar com as outras pessoas, não só nos trabalhos das outras pessoas, mas ajudando também as pessoas a serem melhores pessoas, melhores seres humanos. O líder atual, né, porque antigamente nós tínhamos vários estilos de liderança, era o líder lá no estilo Taylor, Fayol, que era o manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? E hoje não, estamos aí diante de novas tendências do autoliderança, liderança positiva, outras linhas compartilhada, onde ele vai ser mais do que uma pessoa que vai falar, ele vai servir como exemplo. Então o grande líder é aquele que dá o exemplo para as pessoas seguirem a partir daquilo que ele faz. Poxa, se liderança é isso, se essa pessoa faz isso dessa maneira, e é uma pessoa que gera tanto estímulo positivo que ele passa a ser copiado, passa a ser imitado. Ele então serve como fonte de inspiração para os seus liderados. Esse entendo que é um grande líder nas circunstâncias atuais, nas que a gente vive hoje. Você teria alguém para exemplificar como esse grande líder? Olha, você me pegou agora assim, eu fico pensando assim, tá lá, temos vários líderes, claro, né? Aqui, até na linha religiosa. Homens, olha, eu vou falar do Papa, muito embora ele esteja recentemente. Que maravilha. É uma pessoa que chegou tão humilde, tão dono de si, sabendo o que está fazendo, né? A gente brinca, apesar de ser argentino, mas isso é brincadeira. Mas é uma pessoa extraordinária, irradia uma energia positiva. Positiva, maravilhosa. Quem é que não olha para ele e não gosta dele de imediato? E a partir daquilo que ele não fala num tom prepotente, num tom arrogante, ele fala num tom humilde, num tom tal que as pessoas não só acreditam, mas as pessoas dão a ele credibilidade, a credibilidade que ele inspira. Outro exemplo, um líder mundial, pegando assim dos grandes ícones, para a gente também não ser injusto, falando de várias pessoas aqui do nosso meio e até correndo riscos. Né? Na área política tem vários, na área religiosa tem vários, na área, enfim. Tem o Barack Obama, entenda assim, negro numa situação difícil, ele foi lá e é a pessoa mais importante do mundo. Não só pela habilidade de comunicação que ele tem, mas pelo que ele inspira. E motiva as pessoas. Sim, nós podemos. Ele chama as pessoas a estarem junto com ele. Nato. Ninguém é perfeito, obviamente, né? Tem lá seus defeitos também, mas sem dúvida alguma é um excelente líder. Olha, gente... Além disso, Cláudio, só para deixar aqui que você me permite ainda, eu não falei das pessoas poderem entrar em contato lá com a gente. Lógico, nós vamos deixar o site. Tá, tem curso, gente, vindo aí, olha que maravilha, mas... Do curso nós vamos falar bastante ainda, tem mais 2 pessoas fantásticas que eu vou conversar com elas e apresentar esse bate-papo para vocês na semana que vem. Mas agora, eu tenho certeza que tem muita gente querendo já entrar em contato, conhecer o trabalho do Instituto, conhecer tudo que é feito por eles e principalmente, né, olha aqui que maravilha, gente, quem não comunica não lidera. Isso aqui é importantíssimo. Você está interessado? Olha só, todos os caminhos para você chegar até essas maravilhas aqui, começar a fazer a mudança, a transformação na sua vida. Né, Reinaldo? É verdade. Bom, nosso site é www.passadori.com.br, ficamos em São Paulo. Fizemos já muitos trabalhos aqui na região de Uberlândia, aqui na região do Triângulo. Temos bons clientes por aqui também. Porque nosso trabalho é feito, enfim, onde precisa a gente vai lá. E pessoas daqui que foram lá em São Paulo fazer o curso com a gente em turmas abertas e ficamos lá à sua disposição. Caso queira uma informação mais rápida, o telefone é 11, São Paulo, né? 3488-1200. 3488-1200 São Paulo. E à disposição, obviamente, de vocês. E, Cláudia, muito honrado, aproveitando a oportunidade de participar aqui do seu programa, muito agradecido. Eu que estou honradíssima. Muito mesmo, agradeço muito mais sucesso para você ainda. Parabéns. Muito obrigada. Olha, Reinaldo, foi um prazer mesmo selar aqui com esse aperto de mão, porque realmente eu estou assim, encantada, foi muito bom poder fazer esse bate-papo aqui com você, viu? Estou realmente encantada. Agradeço aqui o presente, vou ler e guardar, viu? Com muito carinho. Muito obrigada por esse carinho. Gente, e assim, né, com essa emoção, é maravilhoso, né, a gente poder ter essa oportunidade de receber Reinaldo Passadori aqui na cidade de Araguari, conhecer um pouco dessa história tão bonita, desse trabalho que ele desenvolve aí à frente, né,
das pessoas que têm vontade, que querem mudar e que buscam este conhecimento, que buscam as mudanças que são necessárias na vida de todos nós. E assim, né, com essa maravilha, né, com essa grande oportunidade, eu encerro o programa Visão Empresarial de hoje. Semana que vem tem muito mais. Nós vamos falar sobre o curso que vem aí e com certeza todo mundo vai participar, viu, Reinaldo? Pode ter certeza. Olha, gente, o curso é Araguari e Uberlândia, mas eu quero muito mais inscrição de Araguari, tá? Araguarinos, faz favor, tá? Todo mundo ligando, fazendo inscrição, gente, porque vale a pena. Eu acho que eu vou estar lá, né? Então vou encontrar com muita gente por lá, tá bom? Então, olha, beijo grande, até semana que vem. Tô com muita saudade, tô de férias, né? Mas hoje eu vim aqui especialmente para conversar com essa pessoa maravilhosa. Então, assim, é com muito prazer que eu estou aqui levando para vocês essa informação. Beijo grande, até semana que vem.